Agora há pouco, o Felipe Killing trouxe as repercussões das recentes declarações de Lula a respeito da guerra na Ucrânia na Europa. Agora é a vez de Eduardo Barão falar sobre as repercussões nos Estados Unidos. E os americanos não foram muito elegantes, não, né? Eles não usaram meias palavras, acusaram Lula de papaguear Rússia e China sobre a guerra na Ucrânia. Diga lá, Barão, bom dia. Fala, Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carla, todo mundo aí no Brasil. Antes de falar da repercussão em si, é bom dizer, Megali, que não é o assunto principal aqui nos Estados Unidos, né? Não é, o Brasil não está na manchete aqui dos principais jornais. A ida do Lula até a China, a ida do representante russo até o Brasil. Então é bom deixar isso bem claro, né? Porque normalmente a dimensão desses assuntos no Brasil parece só estar falando do Brasil aqui, e essa não é a realidade. Mas pela primeira vez o integrante do governo americano deixou de falar nos bastidores e falou, como a gente diz o jornalismo, né, em numa conferência telefônica. É o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, o John Kirby, que pela primeira vez se pronunciou e, como você falou, chegou com um pé na porta, né, dizendo que é profundamente problemático como o Brasil tem abordado essa questão quando sugere que os Estados Unidos e a Europa não têm interesses em paz e compartilham responsabilidade pela guerra. Ele disse ainda que os comentários do presidente do Brasil, do presidente Lula, de que a Ucrânia deveria ceder a Crimeia como concessão são simplesmente equivocados. Havia uma percepção inicial, depois que houve a troca de governo no Brasil, saindo Bolsonaro, entrando Lula, de que haveria uma aproximação entre o governo americano e o governo brasileiro. Na prática, antes, não havia nenhuma relação. Agora há uma relação, mas ela não é tão próxima como Joe Biden gostaria. Biden telefonou para Lula no dia em que ele foi eleito, depois voltou a telefonar, depois dos ataques todos em Brasília, vendo ali uma similaridade no que aconteceu aqui em Washington. Ele esteve na Casa Branca, Lula logo que tomou posse, então havia essa esperança, digamos assim, do governo americano. Mas não é por isso que o governo americano vai passar a fazer qualquer tipo de sanção à economia brasileira, à exportação de algum produto brasileiro. Então nada disso vai acontecer. De qualquer forma, não é exatamente aquilo que o Biden gostaria que fosse essa relação, principalmente no que se refere à guerra entre Rússia e Ucrânia. E por falar entre guerra entre Rússia e Ucrânia, essa relação complicada do governo americano, agora há pouco saiu uma decisão, Megali, da justiça russa que negou a defesa do jornalista americano, né, o Ivan Gershkovich, que está preso há 20 dias na Rússia, acusado de espionagem, correspondente do jornal The Wall Street Journal, que nega essa relação de espionagem do governo americano. Acabou de sair a decisão da justiça russa proibindo, né, não liberando que ele respondesse a esse processo em liberdade. Portanto, ele vai continuar preso na Rússia, Megali.